Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Essa é uma das formas da gente se comunicar. Aqui a gente vai falar um pouco de toxicologia. Espero que vocês aproveitem. Esse material ele vai ser postado no AVA e tem o estudo dirigido de vocês aí para vocês acompanharem e reforçarem alguns pontos importantes. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a professora Suelen Guirra, que eu sei que vocês estão morrendo de saudade, assim como eu. Anotem aí, pessoal, agora o nosso roteirinho da aula de hoje. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho da disposição dos toxicantes no organismo e o objetivo da aula é conhecer os princípios da toxicocinética. Como material complementar, vocês têm o estudo dirigido. E essa aula foi baseada nos Fundamentos de Toxicologia, daquele autor ali embaixo, Casaré 2012. Bom, a primeira pergunta que a gente deve estar se fazendo é o que seria essa disposição dos toxicantes? O que significa isso? Bom, pessoal, disposição é uma palavra que tem uma importância, um significado na toxicologia. Basicamente, essa disposição dos toxicantes, ela vai nos dizer e descrever como que o corpo vai descartar um xenobiótico, ou seja, uma substância estranha ao organismo. A disposição dos toxicantes envolve 4 processos, e esses processos, eles são colocados em diferentes fases. Bom, esses processos englobam o processo de absorção, distribuição, metabolização ou biotransformação e excreção. Todos esses processos eles estão interligados e eles fazem parte do estudo da toxicocinética. A toxicocinética ela é muito semelhante à farmacocinética, que é um princípio lá da farmacologia. Mas aqui nós estamos na toxicologia. E na toxicologia, o que a toxicocinética vai nos dizer? O que ela vai nos responder? Bom, basicamente a toxicocinética ela consiste no caminho, no trajeto que esse xenobiótico vai fazer ao longo do caminho, ao longo do nosso corpo. Então, a gente pode dizer que a toxicocinética consiste no estudo da cinética, do movimento de todas as substâncias. Vejam, essas substâncias em doses tóxicas, em diferentes níveis de exposição. Então, é isso, pessoal, que a toxicocinética estuda. Logo, então, nós podemos definir a toxicocinética como o estudo da relação entre a quantidade de um agente tóxico que vai atuar sobre o organismo versus a concentração dele no plasma. E aí a gente pode relacionar esses processos basicamente com a absorção, a distribuição e a eliminação desse agente tóxico. E tudo isso, pessoal, em função de um tempo. No entanto, a gente então pode considerar que o efeito tóxico geralmente é proporcional à concentração desse agente tóxico que chega em um determinado sítio de ação ou que chega em um determinado tecido-alvo. No entanto, na prática, a gente vai medir a concentração do tóxico no sangue. Por quê? Porque o sangue ele está em constante comunicação com os tecidos-alvo.
Definimos o que estuda toxicocinética, a gente precisa compreender qual que é o objetivo da toxicocinética clínica. Bom, pessoal, basicamente, a toxicocinética, ela visa prever a variação da concentração de substâncias no organismo de um indivíduo no decorrer de um determinado tempo. Então, através de parâmetros matemáticos, validados por dados experimentais, isso é importante, a gente consegue prever, a toxicocinética consegue prever o início da ação, a duração da ação e o término da ação de um determinado xenobiótico. Aqui nesse gráfico, então, a gente tem a representação da concentração plasmática de um determinado tóxico versus o tempo. A CTM aqui, pessoal, significa o quê? Refere-se à concentração tóxica máxima. A CEF refere-se à concentração efetiva mínima. Então, para que ocorra um efeito terapêutico, a concentração deve ser maior que a CEF e menor do que a CTM, a fim de que haja efeito sem que o organismo seja prejudicado. Então, o ideal é que, para que ocorra um efeito terapêutico, a substância se comporte e esteja aqui nessa janela terapêutica. Então, esse é o objetivo da toxicocinética: avaliar através de parâmetros matemáticos o movimento dos tóxicos ao longo do organismo. Por outro lado, pessoal, também é importante, quando a gente observa de maneira global os mecanismos gerais da toxicidade dessas substâncias, a gente tem que considerar que inúmeros fatores podem interferir na cinética, ou seja, no movimento desses agentes tóxicos, ou seja, na sua absorção, distribuição, metabolismo e até eliminação. Então, nesse sentido, um dos fatores mais importantes que a gente deve considerar seriam as vias de introdução, que é o local onde essas substâncias vão ter acesso ao organismo. Essa é uma etapa anterior à toxicocinética. No entanto, ela desempenha um papel-chave, porque ela pode impactar na cinética dessas substâncias no nosso organismo. Então, considerando aqui as principais vias de introdução desses agentes tóxicos no organismo, nós podemos citar três importantes vias de introdução, considerando o elevado número de intoxicações pelas pessoas. Nós temos então aqui a via dérmica, na qual o agente tóxico ele entra em contato com o organismo através da pele. Nós temos a via respiratória, no qual esse agente tóxico ele entra dentro do nosso organismo através da inalação das suas partículas, por exemplo. E nós temos a via oral, onde esse agente tóxico ele entra em contato através da ingestão. Vocês devem estar se perguntando, professora, e a via parenteral? Bom, pessoal, a via parenteral a gente tem que chamar a atenção para ela. Por quê? Tais como as vias intramuscular e intravenosa e também aquelas através das mucosas, elas consistem em meios normais de introdução de agentes medicamentosos. Então, nesse caso, dependendo da dose e das condições fisiológicas ou mesmo patológicas do paciente, isso pode produzir efeitos adversos acentuados, como lesões graves em diversos órgãos. Bom, mas aí a gente tem que pensar que no caso da via parenteral, além desses fatores, existe um outro. Quem deliberadamente vai introduzir um xenobiótico na sua corrente sanguínea. Então, considerando esses fatores, as principais vias de introdução dos agentes tóxicos no organismo são essas três:
a via dérmica, a via respiratória e a via oral. Agora a gente precisa visualizar a toxicocinética e as suas 4 fases interrelacionadas. Então, a interrelação entre absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Então, depois que uma substância é absorvida, dependendo da sua via de introdução, seja pelo trato gastrointestinal, pele e pulmão, essa substância ela chega no sangue. E do sangue ela vai para diferentes locais dentro do nosso corpo, considerando o nosso organismo como um grande compartimento. Então, do sangue ela pode ir para diferentes órgãos, como o pulmão, o rim, o fígado, o sistema nervoso central. Ou essa substância pode se dirigir para locais de armazenamento dentro do nosso corpo, como os nossos ossos e o tecido adiposo. Ou essa substância também pode ser metabolizada. E aí, geralmente, essa metabolização ocorre principalmente no fígado. Então, após essa substância se distribuir e ser metabolizada, em seguida, ela e seus metabólitos serão eliminados pelos resíduos do corpo, nas fezes, na urina e pelo ar expirado. Palma a palma, pessoal, não priemos cânico. Vamos por partes, como diria aquele meu amigo que vocês já sabem quem é. Então, vamos considerar a primeira absorção. O que é absorção? Bom, a absorção é a passagem de substâncias do local de contato para a circulação, ou seja, para o sangue. Nessa passagem, os agentes, os xenobióticos ou substâncias tóxicas, elas vão atravessar várias barreiras celulares, barreiras, membranas, tais como da pele, dos pulmões e do trato gastrointestinal. Então, a pele é um órgão formado por diversas camadas de tecido. A pele ela é relativamente impermeável à maioria dos íons, bem como as soluções aquosas. Entretanto, ela é permeável a um grande número de toxicantes, sejam eles sólidos, gases e líquidos. Já a absorção pela via respiratória é uma excelente via de entrada para as substâncias tóxicas. Por quê? Porque é pela inalação, né, pessoal? E chega rapidamente aos nossos pulmões, onde a gente tem uma grande superfície de contato. Então, qual que é o trajeto que essa substância pode percorrer? Então, nesse caso, ela vai passar pelo trato respiratório superior, composto aqui pela cavidade nasal, faringe, laringe, e o trato respiratório inferior, chegando aqui até os nossos alvéolos pulmonares. Considerando aqui o tamanho das partículas que podem ser inaladas, bom, partículas que são maiores que 5 micrômetros, geralmente elas ficam retidas na região nasofaríngea. Então, significa que ela pode ser eliminada por processos mecânicos, como assopro, espirro ou até mesmo limpeza. Já as partículas que apresentam um tamanho menor que 1 micrômetro, essas partículas aí, elas podem chegar facilmente aos alvéolos pulmonares, juntamente com o ar expirado, e lá elas podem ser absorvidas. Em relação ao trato gastrointestinal, a gente considera que ela é uma via de introdução importante. Essa ingestão, ela pode ser acidental, por meio de água ou alimentos contaminados, ou até mesmo voluntária, como por exemplo no ato suicida ou na ingestão de drogas por indivíduos que sejam farmacodependentes. Então, nesse caso aqui, a principal barreira ou facilidade para essas substâncias serem absorvidas no trato gastrointestinal é principalmente através da difusão passiva. E já já a gente vai ver quais são os mecanismos de transporte dessas substâncias. Em relação à distribuição, nós podemos concluir que os xenobióticos, então, eles são transportados pelo sangue para os diferentes tipos de tecido, e lá eles vão exercer a sua ação tóxica. Então, em relação à distribuição, geralmente as moléculas lipossolúveis, elas vão atravessar mais facilmente as membranas. Portanto, elas vão conseguir se deslocar muito facilmente de um compartimento para o outro.
Já as moléculas polares, elas vão possuir uma distribuição mais restrita e nem sempre elas vão chegar a todos os tecidos. E aí, nesse caso, para elas atravessarem e se deslocarem por esses compartimentos, elas vão precisar utilizar mecanismos de transporte de membrana especializados. A distribuição de uma substância e seus metabólitos ela é coordenada por 3 fatores. Aqui a gente está elencando os principais, mas existem vários. Bom, o primeiro fator é relacionado com a ligação com proteínas plasmáticas, o segundo é a partição entre o sangue e os tecidos, e o terceiro é a permeabilidade das substâncias nas membranas especializadas. Em relação à ligação com as proteínas plasmáticas, a gente pode considerar que no sangue nós temos diversas proteínas, incluindo a albumina, que é a principal, e a glicoproteína ácida alfa-1. Bom, a gente considera que a fração livre desses xenobióticos, ou seja, que não está ligada a essas proteínas plasmáticas, vai direto para os tecidos, e lá pode exercer a sua atividade tóxica. Por outro lado, se a gente tem uma fração ligada desse xenobiótico a essa proteína, ela vai estar parcialmente inativa. Então, ela vai ficar ali dispersa no sangue, não vai conseguir se distribuir. Em relação à partição entre o sangue e os tecidos, a gente vai considerar algo que é muito importante. Isso vai depender das características físico-químicas, ou seja, da natureza química desse xenobiótico. Bom, a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, o monóxido de carbono, ele tem uma afinidade para se ligar à hemoglobina. Por outro lado, o chumbo, o flúor, ele tem mais afinidade para se depositar nos ossos. Já o paraquat, que é um herbicida, ele tem afinidade para ficar nos pulmões. E a gente tem outros exemplos de praguicidas, como os organoclorados, que tem muito mais afinidade para ficar no tecido adiposo. Então, a partição entre os sangues e os tecidos vai ser dependente da natureza desse agente toxicante, na natureza química. Em relação à permeabilidade das substâncias nas membranas especializadas, é nada mais, nada menos do que a gente pensar nesses compartimentos de separação que a gente tem no nosso organismo. Então, esse xenobiótico ele vai ter que vencer algumas barreiras, como a barreira hematoencefálica, que é composta por células justapostas para tentar impedir que essas substâncias tenham acesso ao nosso sistema nervoso central. A gente tem a placenta, onde a gente tem a separação aí do tecido fetal e materno. Apenas algumas substâncias vão ter acesso à placenta. Basicamente, vai permitir a passagem de nutrientes da mãe para o feto, trocas gasosas e remoção de material excretado pelo feto. E a gente tem o testicular, que é o local onde vai proteger as células germinativas. Então, como eu estava colocando para vocês, os xenobióticos, eles atravessam as membranas por diferentes mecanismos. E isso vai estar diretamente relacionado com as suas características físico-químicas. Então, aqui nós temos 4 exemplos de transporte ou mecanismos de transporte desses xenobióticos através das membranas: transporte passivo, transporte ativo, pinocitose e difusão facilitada. O transporte passivo, ele vai depender da característica físico-química. Então, aqui, moléculas hidrossolúveis geralmente vão utilizar canais aquosos, que são as aquaporinas. Por outro lado, moléculas lipossolúveis, elas vão conseguir se difundir muito facilmente na membrana fosfolipídica. O transporte ativo, como o próprio nome já diz, há consumo de energia. Em geral, ele vai ocorrer contra o gradiente de concentração, e isso vai gerar ATP. Vai depender de transportadores de xenobióticos ou proteínas transportadoras. Eu chamo a atenção aqui para vocês para essa família aqui, ó, de proteínas resistentes a múltiplas drogas, ou glicoproteína P. Qual que é o papel dessas proteínas? Bom, elas têm o poder de selecionar. Então, elas devolvem moléculas por meio extracelular.
Elas estão expressas em diferentes locais, nos rins, no fígado, na barreira hematoencefálica e na placenta. Então, muitas vezes o mecanismo de resistência a algumas substâncias, alguns fármacos, está relacionado a essa família aqui, ó, a família MDR. Outro mecanismo de transporte é a pinocitose. Ela vai transportar partículas líquidas e onde nós vamos ter um grande gasto de energia. Então, a membrana vai promover aqui uma invaginação para transportar do fluido extracelular para o citoplasma dessa célula. E o quarto e último transporte aqui é a difusão facilitada. A difusão facilitada, ela não tem gasto de energia e ela vai ocorrer a favor do gradiente de concentração. Então, ali na figura, a gente tem a representação em verde de moléculas insolúveis no fluido extracelular. Ali a gente tem uma proteína carreadora, transportadora, expressa na membrana dessa célula. Aí ela está sendo transportada e é a favor do gradiente de concentração e não há gasto de energia. Esses, então, são os 4 mecanismos de transporte dos xenobióticos. Qual que é a finalidade, então, da biotransformação? Bom, como o próprio nome já diz, biotransformar significa alterar. Então, a biotransformação, ela promove alterações na estrutura química de uma determinada substância. Com qual objetivo? Com o objetivo de facilitar a excreção desse xenobiótico. A biotransformação, ela ocorre principalmente no fígado. Existem lá enzimas que promovem esse processo, que são as enzimas do citocromo P450. No entanto, é importante destacar que existem outros locais no corpo onde pode também ocorrer a biotransformação. A biotransformação, ela pode ser dividida em 2 fases, a fase 1 e a fase 2. A fase 1, ela é composta principalmente por reações de oxidação, hidrólise e redução, com o objetivo de aumentar a polaridade desse xenobiótico, ou seja, torná-lo mais solúvel em água para que ele seja mais facilmente eliminado. Na fase 1 da biotransformação, são gerados metabólitos. Esses metabólitos podem ser ativos e podem ser inativos. Se esses metabólitos forem ativos, significa que eles vão para o sangue e eles serão bioativados. E isso pode aumentar a toxicidade e ser perigoso para o nosso organismo, causando dano. Por outro lado, os metabólitos inativos, eles vão para a fase 2 e lá eles vão ocorrer reações, ou seja, vão ser adicionados cofatores endógenos, tudo isso para promover a excreção desses metabólitos e eles serem mais facilmente eliminados do nosso organismo. E a última etapa da toxicocinética, a gente tem a excreção. A excreção é um processo pelo qual uma substância ela é expulsa do organismo por órgãos excretores específicos. Bom, nós temos algumas vias de excreção, preferencialmente para produtos hidrossolúveis. Então, essas substâncias e seus metabólitos podem ser excretados pela urina, compostos hidrossolúveis, pelas fezes, por substâncias que não são absorvidas no trato gastrointestinal e excretadas pela bile, pelos pulmões, gases e vapores e por outras vias, pelo suor, pela saliva, pelas lágrimas e também pelo leite. Aqui a gente termina então, pessoal, a nossa aula e se segurem aí que a gente vai fazer um resumão. Na aula de hoje, então, nós vimos 4 processos envolvidos na toxicocinética. A absorção, onde a substância entra no corpo. Distribuição, a substância se move do local de entrada para outras áreas do corpo. Biotransformação, o corpo muda, transforma a substância em novos produtos químicos, ou seja, metabólitos. E excreção, a etapa final, a substância ou seus metabólitos deixam o corpo. É isso, curtam o nosso canal se você gostou e deixem um joinha aí. Um beijo, pessoal, e até a próxima.